Olá, meus caríssimos amigos, hoje eu estou aqui continuando o último vídeo de divisão de polinômio, que foi o método de DK. Agora eu vou mostrar como funciona o método da chave, que é basicamente a forma mais prática de você conseguir fazer divisão de polinômio. Nesse momento eu irei fazer basicamente uma demonstração do funcionamento dele, o porquê ele funciona, e depois eu dou um exemplo. A ideia é você ir pegando um polinômio, por exemplo, 5x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 7, e você ir cortando ele, ou seja, você vai eliminando parte por parte dele até você chegar no momento que você não consegue cortar mais. Caso você consiga eliminar todos os elementos aqui, né, todas essas partes do polinômio, é divisível, e caso você não consiga e sobre alguma coisa, sei lá, sobre o 7 ali ou qualquer coisa, tem resto, então não é divisível, beleza? Vamos pensar como funciona esse algoritmo. A gente sabe que se a gente quer dividir um polinômio p de x por um q de x, a fórmula é essa, né, com as condições, né? A única condição na essência é que o grau do r é menor que o grau do qzinho, mas vamos já considerar o grau do rzão vai ser o grau do qzinho menos 1, e isso daí também a gente consegue ver que o grau de qzão vai ser o grau de pzinho menos o grau de qzinho que a gente vê, que nem a gente viu no último vídeo. Então é assim que funciona o algoritmo de divisão de polinômio, e aí a gente pode usar o método DK. Se eu quero usar o método da chave, o método da chave é eu particionando o polinômio, pouco em pouco. Então eu quero eliminar isso daqui, aí depois eu quero eliminar isso daqui, depois isso, e assim por diante, até não conseguir mais. E aí o que não conseguir mais é o que é o resto. Então vamos pensar o que eu posso fazer aqui. A gente sabe que o qzinho por qzão, a gente multiplica ele. Então eu vou ter que fazer uma distributiva, né? Se eu tenho uma tal coisa aqui, né, um polinômio, eu vou fazendo uma distributiva com cada elemento com qzinho. Então, para eliminar isso daqui, eu teria que ter algo como x ao quadrado, né? No caso, sei lá, se o qzinho de x é x mais 2, o qzinho de x com certeza teria que começar com 5x ao quadrado, né, para fazer a distributiva e eu chegar nisso e eliminar. Então é mais ou menos isso que eu tenho que fazer. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui o p de x. Se eu tirar a parte de qzinho de x multiplicado por um quociente parcial, né, que eu vou chamar de q0 de x, eu quero saber o que vai acontecer com o restante das coisas. Então, eu vou chamar aqui, né, o q de x, mas o quociente restante que eu vou chamar qx, que é barra de x, né, mas o resto também é r barra x. O que é interessante a gente ver aqui é a nossa condição, que isso daqui vai cortar pelo menos 1 grau. Isso é obrigatório no nível pelo menos 1 grau desse polinômio. E aí isso muda bastante coisa, porque vamos listar as situações. O grau do Q0 vai ser, obviamente, o grau do Pzinho menos o grau do Qzinho, né? Que nem aqui no nosso princípio. Tem que eliminar o termo dominante primeiro. Agora vamos analisar o resto. O grau do Q barra tem que ser o grau do Q. Esse grau, que a gente sabe que é menor que o grau de Pzinho, vamos considerar os casos mais complexos, grau de P menos 1, então seria grau de P menos o grau de Q menos 1, beleza? E o grau de R barra vai ter que ser o grau dessa expressão toda menos 1. Ou seja, o grau de Pzinho menos 1, ou seja, menos 2. Seria basicamente o grau de Pzinho menos 2. Então, qual é o ponto aqui? A gente eliminou já o termo dominante. Aqui, então, a gente vai ter, sobraria só o 2x ao quadrado, por exemplo, nesse momento. E a gente faria esse daí de forma recursiva. Só que agora a gente tem que analisar o que acontece com o Q barra e com o R barra. Porque o Q barra aqui, ele vai ser o grau de Q menos 1. Pelo menos isso. Só que eu quero saber como que eu posso relacionar agora essa expressão aqui com essa daqui. Mas para isso, o que eu vou fazer? Eu vou continuar esse procedimento de tentar eliminar. Beleza? Então, vou continuar aqui embaixo.
Então ficaria algo do tipo P de x menos Q de x multiplicado por Q0, aí depois P menos Q de x multiplicado por Q01, e assim por diante, ou seja, seria, colocando o QX em evidência, ficaria um somatório de... somatório de Q e de x, certo? Com i sendo, começando no zero até um tal n aí. Aí você falando, até qual momento? Até o momento que não tiver mais como eu fazer. Por exemplo, se eu tô dividindo essa expressão aqui toda por x mais 1, eu não consigo achar um número que eu multiplico x e acha 7, né? E forme um polinômio. E aí, então, nesse momento, a gente encontra o quê? Um problema, porque o grau aqui, né, do Q barra, que a gente tá pensando nesse caso, vai ficar como? Vai ficar o grau sempre do quê? Do P, mas o grau do Q, só que a gente vai diminuir 1. Até o momento que ele vai ser grau 0. E aí, então, ou ele é uma constante, ou ele só pode ser 0. Só que aí a gente tem que pensar. Não tem como ser uma constante. Eu não posso multiplicar nada o Q de x. Porque o Q de x é x, então, primeiro termo, né? Então ficaria, sei lá, qualquer constante 5x e aí não eliminaria. Então, de forma obrigatória, o nosso Q barra vai ter que ser 0 aqui. Então seria Q de x vezes 0 mais o R barra, que eu vou chamar de R final de x. Então tá, aqui vai virar 0. Virou 0. E o que eu vou fazer? Eu vou passar essa expressão para o outro lado. Então vai ficar Q de x vezes o somatório de Qzão I de x, com o I do 0 até o n, mais um RF de x. O que eu sei sobre o Rzão aqui, né? Cara, com toda certeza, né? Como a gente tá vendo que é um teste, a gente vai diminuindo. Então, obviamente, o grau do R de F é menor do que o grau do R inicial, que é menor do que o grau do P. Beleza? Então o grau de F, no caso, teria que ser menor ou igual aqui, né? Que isso a gente ainda não tem certeza. Tá, porque a ideia que a gente faz do Rzão é que ele é sempre o grau do P menos 1. A gente fala isso. Só que, qual é a questão? Pode ser 0, né? Os coeficientes anteriores, que a gente vê em muitos casos. Pode ser 0. Então, por isso que menor é igual. Isso talvez fique confuso, mas no exemplo você vai ver porque isso faz sentido. Beleza, então a gente acha essa expressão. Então, a gente tem certeza da validade do RF aqui na expressão da divisão. Beleza? Só que agora que vem o pulo do gato. Que essa daqui é a nossa expressão final. E a gente vai comparar isso daqui com isso daqui. Porque essas são duas expressões válidas, certo? São basicamente identidades da divisão. E então, como que eu posso fazer aqui a associação das coisas? E aí vai ter que pensar, porque na divisão de polinômio, ele nos diz de forma bem explícita que são os únicos valores tal, né, que é possível determinar essa divisão. Então, o resto e o quociente são unicamente determinados. Beleza? Então, isso é um fato. Isso é essencial. Caso ele satisfaça a nossa condição, né, que o grau do Rzão seja ao menos menor do que o grau do P, essa expressão tem Qzão e Rzão unicamente determinados caso você fixe P e Qzinho. Pzinho, Qzinho. Pzinho, Qzinho. Isso é essencial aqui, porque, claro, eles teriam que provar isso, é algo mais avançado, mas a ideia é o quê? Se é unicamente determinado e eu posso ter certeza que o RF é menor ou igual que o grau do R, então com toda certeza, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma grande ligação RF com Rzão e o Qzão com o somatório do Q. Ou seja, basicamente o que está nos dizendo é que essas coisas são iguais. E aí, então eu posso finalmente dizer aqui que o Qzão, ou seja, o quociente, o Qzão de x vai ser o somatório quocientes parciais e o Rzão de x vai ser o RF de x. Ou seja, é o que sobrar. É basicamente isso que está dizendo aqui pra gente. Que eu vou fazendo esse processo, né?
de ir eliminando termo a termo, e no momento que não dá mais pra tu fazer, é o momento que o Qzão parcial vai dar zero, porque não tem como achar um polinômio tal que você consiga eliminar. Esse é o resto. O resto final é o resto da divisão polinomial, certo? Então, isso daqui é o core, isso daqui é a essência de tudo, e vocês vão entender como funciona exatamente isso. Fazendo agora a divisão, que eu usei como exemplo para eu não me perder e fazer sentido o raciocínio. 5x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 7 dividido por x mais 1. Então, beleza. Então, esse é o p de x, esse é o qzinho de x. Vamos lá. Qual é o primeiro valor que eu vou ter aqui? Qual é o meu primeiro quociente parcial que eu terei que multiplicar o x para achar 5x ao cubo, 5x ao quadrado? E aqui é o primeiro caso, que é esse daqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o pzinho e subtrair por isso daqui, né? Por essa multiplicação. Então vai ficar menos 5x ao cubo, menos 5x ao quadrado. Então, essa expressão toda aqui vai virar isso daqui, né? Aqui no caso vai ficar menos 3x ao quadrado mais x mais 7. Beleza? Então, é isso daqui. Beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Achar o segundo quociente, né? Que seria o nosso Q barra, né? Que nesse caso ficaria basicamente o Q1x, mas tudo bem. Quem que vai ser meu Q1x aqui? Vai ter que ser... A casa aqui vai ficar menos 3x, né? Então vai ficar nesse lado. Agora a expressão P de x menos Q de x, Q0x, menos Q de x, Q1 de x, certo? Então, fazendo distributiva, vai ficar mais 3x ao quadrado, mais 3x. 4x mais 7. Quem que vai ter que ser? Nosso Q2 de x vai ser o 4. Então vai ficar menos 4x, menos 4, 3. Aí você fala, o que eu faço agora? Não dá mais uma expressão que o quociente só pode ser zero aqui, para que seja possível achar um polinômio, né? Porque senão eu só poderia fazer como 3 sobre x e a gente não tem um polinômio, porque o polinômio não pode ser com um x com potência negativa, né? Quem já viu isso daí, né, em aula de polinômio e tal. Então, só pode ser zero, e aí a partir desse momento que pode ser zero, a gente mostra. Então, o que sobra no lado esquerdo é o RF de x, que é o 3. Então, é demonstrado que o RF de x é o R. E aí, então, esse é o resto. O somatório dos qzinhos é o quociente total, ou seja, o somatório disso daqui, né, disso, mais disso, mais disso, vai dar pra gente, então, o quociente. Ou seja, a gente fez essa construção totalmente abstrata para mostrar um algoritmo muito simples, muito prático. Então, esse daqui é o que? Esse é o RF de x, que é igual a R de x, a razão de x. Esse aqui é igual ao somatório do QI com I 0 até o N, vai ser o Qzão de x. E esse daí é o algoritmo da divisão, certo? Então, eu fiz a demonstração do funcionamento para vocês, fiz o exemplo, e é isso. Caso vocês se interessem mais no assunto, essa ideia de demonstração que eu fiz, basicamente é como funciona o algoritmo de Euclides para divisão, né? Você vai tentando achar os menores divisores e tal, você faz aquela partição, e aí você consegue achar o algoritmo para divisão, beleza? É isso, valeu!